João, capítulo 6. Amém? Vamos ler? Presta bastante atenção. A gente vai ler 14 versículos e eu preciso que vocês prestem atenção naquilo que a gente vai ler, tá? Vamos lá. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então, Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora, juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer aquele sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Coloca a mão na sua cabeça e repita após mim: Jesus, abra minha mente e o meu coração para entender e guardar a tua palavra. Amém. Pode sentar. Dá um peteleco de leve no amigo que está do seu lado e fala: presta atenção, cabeção. De leve, gente. Gente, fiquem comigo. Hoje, a gente vai falar sobre relevância. Quem aqui deseja ser relevante? Tem gente que não quer ser relevante. Eu quero ser relevante. Eu não sei se vocês entendem o que é ser uma pessoa relevante. Quando a gente fala de relevância, geralmente as pessoas associam a alguém famoso, a alguém muito conhecido, alguém que todo mundo sabe o nome. Para o mundo, relevante é aquela pessoa que tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais, que é muito famoso. Mas hoje, a gente vai conversar um pouquinho e a gente vai ver que, na ótica espiritual, relevância não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com visibilidade, não tem nada a ver com seguidores nas suas redes sociais. A gente acabou de ler um texto de alguém que foi extremamente relevante. A Bíblia fala um rapaz, um menino, e dá a entender que era uma pessoa jovem, né? Talvez era um adolescente. E ele, ao se posicionar e entregar aquilo que ele tinha a Jesus, ele se tornou alguém extremamente relevante. Observem que o texto não fala o nome desse menino. Não fala, a gente não sabe qual é o nome dele. Por quê? Porque relevância não está associada a quantas pessoas vão falar sobre o seu nome. Ah, tem muita gente falando sobre o meu nome, então eu sou relevante. Não. Relevância não está associado à fama. Esse rapaz, que não tem o nome dele mencionado, ele só se tornou relevante porque ele estava na posição certa e ele teve o posicionamento correto. Calma que eu vou explicar. Quem aqui de vocês conhece uma pessoa que vocês consideram relevante? Eu conheço. Conheço pessoas que eu olho e falo: cara, que pessoa necessária, que pessoa relevante é essa pessoa. Só que prestem atenção que, geralmente, a relevância que alguém exerce está associada a uma posição onde essa pessoa exerce tal relevância. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Está aqui o Henrique, vocês conhecem o Henrique, um baita guitarrista. É guitarrista, não é baixista, é guitarrista, né? Baita guitarrista, toca muito, faz um monte de som, aquele negócio assim, sabe? Relevante, uma pessoa que chega, que faz algo, caramba, que relevância, uma pessoa importante num contexto de música, num contexto de ministração. Mas se eu pegar o Henrique e colocar o Henrique para fazer aquilo que eu faço como uma cientista, profissionalmente falando, o Henrique perde a relevância dele, certo?
Por quê? Porque ele não foi preparado para ser um cientista. Ele foi preparado para ser um guitarrista. Percebam que, quando eu pego alguém e tiro essa pessoa da posição onde ela exerceria o seu grau máximo de relevância, ela corre o risco de perder a relevância. Eu preciso que você preste muita atenção para você entender o que eu estou falando. Eu quero dar um exemplo prático. Wallace, vem cá, Wallace. Wallace, deixa eu pensar, mas quem? Pastor Sérgio Anastácio, me permita usar o senhor. Eu preciso de mais uma pessoa. Esses teclados estão abertos? Está aberto? Deixa eu ver se está aberto. Abre o teclado, por favor, Igor. Os teclados. Os 2 teclados. E eu preciso de mais alguém, mais alguém, mais alguém. Quem? Quem eu chamo? Cadê o Léo? O Léo nessas horas, gente? Não está aqui. Ele foi embora. Eu preciso... Cadê a... Vem, isso, você, perfeito. Prestem atenção. Cadê a baqueta dessa bateria? Fica aqui mesmo, Samuel? Boa tarde. Abram suas Bíblias. Tô brincando. O pessoal, ele sabe. Então, a Cássia me deu uma missão aqui e eu quero pedir que vocês fiquem de pé. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Amém? Amém? Então, vamos lá. Todo mundo ok? Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em ti. Amém? Poder sentar. Aplauda ao Senhor. Amém? Por esse mico. Eu acho que a gente já tentou provar o nosso ponto. Gente, eu queria anunciar que essa é a nova formação do Ministério de Louvor da Assembleia de Deus, Bom Sucesso. Que é isso? Gente, eu não sei se vocês entenderam o que eu estou tentando provar. Eu queria falar um negócio, eu sempre quis tocar nessa bateria, gente. Essa foi a oportunidade ideal. Para vocês verem como eu toco muito bem. Entendam que eu chamei pessoas aqui que, no nosso contexto, são pessoas relevantes. Você pode olhar para o pastor Sérgio Anastácio e pensar, uau, quanta relevância, um pastor abençoado, que pega, que ministra a palavra com ousadia, que vidas são tocadas, vidas são libertas e salvas. Você pode ver que há líderes abençoados que fazem a diferença onde estão. Você pode ver alguém pregando e falar, cara, que relevância. Mas percebam que fora da posição, a gente perde a nossa relevância. Quando a gente tenta assumir uma posição que não é a nossa posição, a gente perde a relevância. Eu quero que você entenda hoje que existe em Deus um lugar de relevância para a sua vida. E hoje eu quero falar sobre 2 níveis de posição. Porque eu acabei de falar para vocês que existe uma posição de relevância. Que posição será que é essa? Eu quero falar de 2 níveis de posição. O primeiro e mais importante, gente, prioritário, a posição prioritária, é onde Jesus está. É na presença de Deus. Essa é a principal posição. Você precisa estar aonde Jesus está.
A gente lê um texto de um rapaz que estava aonde Jesus estava. Se aquele rapaz não estivesse naquele lugar, ele não teria vivenciado aquele milagre, ele não teria sido um instrumento para que aquele milagre acontecesse. Ele estava no lugar certo. Ele estava onde Jesus estava. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você tem estado? Será que Jesus está nos lugares que você frequenta? Será que Jesus está na sua roda de amigos? Será que Jesus vai aonde você vai? Será que você está na presença de Deus? Às vezes a gente quer exercer relevância sem estar na presença de Deus. É o cara que deseja ministrar e deseja que vidas sejam tocadas e que vidas sejam salvas e que pessoas sejam libertas, mas não tem uma vida no secreto com Deus. O Luiz Arcanjo, um cantor, não sei se vocês vão conhecer, porque já não é um cantor não é um cantor atual, ele falava que você não pode levar pessoas a lugares que você não esteve. Então, às vezes, a gente quer levar pessoas a sentirem a presença de Deus, a serem inundadas pela presença de Deus, mas a gente não está na presença de Deus. Então, a primeira posição, a posição prioritária onde você precisa estar é na presença de Jesus. Mas, existem ainda posições aonde Jesus deseja nos levar. A gente já entendeu que o lugar primário, que o lugar principal é na presença de Cristo. Amém? Estando na presença de Cristo, existem lugares onde Ele deseja te levar. Posições. E quando eu falo de posições, eu falo de uma missão, eu falo de um propósito, eu falo de uma missão, eu falo de um chamado. Existem posições específicas que Deus deseja te levar para que você exerça relevância. Deus tem para você um lugar de relevância. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele pega um rapaz que estava na prisão, chamado José, e transforma em governador. O nosso Deus é um Deus que pega uma estrangeira, chamada Esther, e transforma em rainha. O nosso Deus é um Deus que pega um jovem, porque ninguém dava nada, que cuidava de poucas ovelhas, e transforma, sabe o quê? Em rei. Por quê? Porque Ele é Deus. E Ele adora pegar essas coisas assim, que o mundo olha e fala, nossa, não vale nada, não tem como dar nada. Ele adora fazer essas coisas, gente, porque Ele gosta de confundir os sábios. Ele gosta de confundir as pessoas que se acham demais. Agora, se Ele fez tudo isso no passado, será que Ele não pode fazer por você hoje? Será que o nosso Deus não é mais tão Deus assim? Será? De repente, isso aconteceu no passado, mas agora não acontece mais. Será que Ele não é mais Deus? Será que Ele não pode mais pegar pessoas do nada e levantar como pessoas relevantes nessa geração? Deus pode. Existe para você um lugar de relevância em Deus. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia está cercada de exemplos. Só que a gente precisa entender que esse lugar de relevância não é um lugar necessariamente de conforto. Aliás, dificilmente é de conforto. Não é um lugar de visibilidade. Não é para você ser famoso, não é isso. O lugar de relevância em Deus é o lugar onde Ele deseja te usar. Esse é o lugar de relevância. Percebam que João Batista, ele exerceu extrema relevância, mas ele estava onde? No deserto. E, cara, Jesus, o próprio Jesus, fala sobre João Batista, o maior dos homens. Mas o cara estava no deserto, sim. Porque relevância não está associada a você estar nos palácios. Está associado a você estar aonde Jesus deseja te usar. Então, existe um lugar de relevância, que pode ser no palácio, que pode ser no deserto, que pode ser na prisão. José. Antes de José se tornar o governador, ele era o cara que exercia relevância, sabe aonde? No cárcere. Estava lá, no cárcere, exercendo relevância. E aí eu quero te dizer hoje, antes de querer exercer relevância no governo, exerça relevância no cárcere. Como assim, Cássia? Antes de ser a pessoa que quer pregar para multidões se converterem, para o mundo inteiro se prostrar, para ver isso e aquilo acontecer, seja a pessoa que exerce relevância onde você está hoje.
Na sua casa, na sua escola, na sua família, na sua igreja local. Esse é o lugar onde você deve exercer relevância hoje. Existe um lugar de relevância para você em Deus. E aí, talvez você olhe para você mesmo e você pensa, eu não tenho o suficiente. Eu não sei o suficiente. De fato, a gente não tem o suficiente, e isso é muito bom, sabe por quê? Porque quando a gente tem o suficiente e a gente conquista alguma coisa, a gente pensa, é claro que eu conquistei. Eu sabia o suficiente. É claro que eu conquistei. Eu tinha todos os recursos possíveis. Agora, quando a gente não tem os recursos e a gente conquista algo, a gente fica, é claro que eu conquistei, porque Deus abriu as portas, porque Deus me ajudou. Nesse texto desse rapaz, ele chega com os 5 pães e os 2 peixes dele, diante de Jesus, e André, irmão de Pedro, ele fala assim para Jesus, olha, Jesus, tem um rapaz aqui que ele está com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? O que adianta isso para tanta gente? É como se André estivesse falando para aquele menino, o que você tem não é o suficiente. O que as pessoas têm falado para você? Que você não tem os recursos? Que você não tem o conhecimento? Ah, mas você é filho de gente pobre. Ah, não, mas seus pais não são crentes. Ah, mas seu pai não é pastor. Ah, não, mas sua família é uma família desestruturada. O que as pessoas têm falado para você? Que você não tem o suficiente? Entenda que aquilo que você tem na mão de Jesus é o suficiente. Aquele adolescente, ele poderia ter pouco. Gente, vamos lá, vamos pensar. Tinham mais de 5.000 pessoas. O rapaz tinha 5 pães e 2 peixes. Humanamente falando, isso dá para alimentar mais de 5.000 pessoas, gente? Mesmo que repartisse migalha, não ia alimentar 5.000 pessoas, gente. Não ia. Humanamente falando, não era o suficiente. Mas aquele rapaz, ele pega aquilo que ele tem, ele entrega nas mãos de Jesus e aquilo é potencializado de forma a alimentar uma multidão. Então, cara, entrega aquilo que você tem nas mãos de Jesus. Ah, mas é pouco, não importa, porque na mão dele, aquilo que você tem pode ser potencializado. As pessoas podem falar, você não tem o suficiente. Então você diga, tudo bem, eu posso não ter o suficiente, mas nas mãos de Jesus, isso é uma potência. Eu me lembro, quando eu tinha 10 anos de idade, eu não sei como é que funciona hoje, né, mas na minha época, gente, que eu já não sou tão nova assim, a gente terminava eu nem lembro como é que fala, antes da 5ª série, eu esqueci como é que fala, antes da 5ª série. Qual é o nome? Primário, isso. O Joel é da minha época, então é realmente... a gente terminava o primário, e aí geralmente mudava de escola e tal. Gente, eu não ia contar esse testemunho, mas o Léo pediu para eu falar. Eu venho de uma família humilde. Quando eu nasci, meus pais moravam numa casinha que tinha construído de favor no quintal de uma família. Eu nasci nesse contexto, um contexto humilde. Meus pais, quando vieram, meus pais são do Maranhão, quando eles vieram para cá, eles não tinham nada. Nada, gente, moraram de favor por muito tempo. E eu nasci nesse contexto, sem nada. Estudando em escola municipal. Eu nunca tive acesso a uma escola particular, eu nunca tive acesso a um curso de inglês, eu não tinha acesso a nada disso. E eu lembro que eu sempre fui muito estudiosa, apesar disso, meus pais sempre me ensinaram, olha, você tem que estudar, corre atrás e tal. E eu era muito estudiosa, eu sempre tive muitos sonhos desde criança e tal. E aí eu lembro que quando eu fiz 10 anos de idade, eu fiz a prova para uma escola. Eu não lembro o nome da escola agora, mas era para iniciar a 5ª série. Eu fiz a prova e eu não passei na prova. E aí eu cheguei na escola que eu estudava, Nicolau, não sei quem conhece, e a mãe de uma colega, olha só, a mãe de uma colega falou, gente, na minha frente, falou assim, ninguém dessa escola onde eu estudava tem condição de fazer essa prova e passar, não. Eu estava ali, eu só tinha 10 anos de idade, isso foi há 20 anos atrás, eu só tinha 10 anos de idade. E aquela mulher, sem dó nem piedade, falou isso, gente, eu lembro disso até hoje, que ninguém ali tinha condição de fazer uma prova e passar para uma escola dessa, para uma escola melhor. Eu guardei aquela palavra e eu queria muito que essa mulher pudesse ouvir meu testemunho de vida hoje. Como eu queria. Gente, bem sucintamente, eu estou terminando meu doutorado agora, na UFRJ.
Sabe quantas vezes eu prestei vestibular? 5 vezes. Sim, 5 vezes eu prestei vestibular. Porque eu queria fazer algo e as portas não se abriam, até que eu cheguei a um ponto que eu falei, Deus, o que você está tentando me dizer? Eu acho que esse não é o caminho que o Senhor quer que eu vá. E Deus me direcionou a outro caminho. E eu comecei a faculdade, fiz biomedicina lá na UFRJ, fiz um mestrado também na UFRJ, na área de pesquisa, de fisiologia, eu trabalho com ciência, com pesquisa. Estava ali 1 ano e meio, mais ou menos, de terminar o mestrado. A minha chefe, minha orientadora, chegou e fala, eu quero que você vá para o Canadá. Eu sempre sonhei em fazer parte do meu estudo fora. Ela falou, eu quero que você vá para o Canadá. Mas, para isso, você tem que terminar seu mestrado agora. Eu corri que nem uma louca para terminar o mestrado. Eu já contei essa história no TT, falei que eu gritava nas panelas. É verdade, gente. Inclusive, recentemente, eu gritei nas panelas de novo. E aí, eu terminei. Passei um período fora, em Toronto. Gente, com tudo pago. Aonde, gente, que eu ia imaginar que Deus faria algo assim? Voltei. Continuei meu doutorado. Aí, ano passado, uma amiga minha foi para os Estados Unidos porque o marido dela foi fazer doutorado na Universidade de Yale. E eu falei para ela, amiga, se de repente surgir alguma vaga, me avisa para eu tentar, né? Mas, gente, onde que eu ia imaginar que realmente as coisas aconteceriam? E ela falou, tá bom. 1 semana depois, foi assim, ela falou, amiga, surgiu uma seleção para pós-doutorado. E eu falei, meu Deus, eu nem terminei o doutorado ainda, eu vou terminar agora em outubro. E aí eu falei, eu vou tentar. Fiz uma carta, mandei a carta, a professora respondeu, gostei muito do seu currículo, vamos começar o processo. Comecei o processo. Gente, foi um processo estressante, onde eu tive que apresentar, imagina, gente, eu que nunca fiz o curso de inglês na vida, tive que apresentar para professores da Universidade de Yale, meu projeto de mestrado e doutorado, tudo falando em inglês. Eu me lembro que em cada uma das etapas, foram várias etapas, antes e depois eu ajoelhava e eu falava, Senhor, eu dependo de Ti. Todas as etapas, cada etapa que eu ia conversar com eles, eu me ajoelhava. Teve uma das etapas que eu fui entrevistada por vários professores sozinha. Eu ficava sentada e cada um me entrevistando, depois vinha outro professor e me entrevistava, depois vinha outro professor e me entrevistava. E agora, não lembro exatamente que dia foi, saiu o resultado. Quem foi selecionada? A menina da escola que não tinha condição de passar para lugar nenhum. O que as pessoas estão falando sobre você? Que o que você tem não é suficiente? Que o que você sabe não é o suficiente? Entrega nas mãos de Jesus. Porque, cara, nas mãos dele é potencializado, não importa. Ah, mas eu venho de uma casa humilde, não importa. Ah, mas eu venho de uma casa boa, também não importa. Só simplesmente entrega nas mãos dele, porque nas mãos dele, ele sabe o que ele vai fazer. Ele tem para você um lugar de relevância. Eu creio, gente, que Deus pode levar vocês a lugares que vocês não imaginam. Agora, será que basta estar na posição certa? A gente falou sobre estar na posição certa. Será que isso basta? Será que é o suficiente estar na posição certa? Presta atenção, dia desses, eu fui fazer uma viagem, e sempre que eu faço uma viagem, eu volto com alguma história para contar. E aí, eu estava caminhando sozinha na orla da praia, de boa, ouvindo música, feliz da vida. E aí, me deparei com o quê? Com um balanço. Gente, imagina que cenário ideal. Você está andando na praia e, de repente, um balanço na praia. Você olha para o balanço e você pensa, gente, esse balanço está no lugar perfeito, no lugar ideal. Que ideia genial, simples, mas genial. Um balanço na praia, você se balança olhando para o mar. Só tem um detalhe. O assento daquele balanço, ele estava inclinado, de forma que a posição ideal para você sentar não era olhando para o mar, era olhando para as casas, né, para a direção oposta. Daí eu fui e sentei, de fato, olhando para as casas, me balancei e pensei, gente, não faz o menor sentido eu estar me balançando, olhando para as casas, enquanto tem um mar nas minhas costas. Aí eu pensei, vou sentar na outra posição. Daí eu levantei e sentei na outra posição. Aí pensei o quê? Gente, vou pegar meu celular e vou fazer um story. Por quê? Porque o cenário é perfeito. Peguei meu celular, coloquei para filmar, me balancei. Quando eu volto para trás, o que acontece? Gente, eu caí, mas eu caí feio. Eu bati com as minhas costas na mureta de um trem lá, que eu fiquei dias com dor na coluna. Aí, de repente, eu olhei assim, levantei rápido, olhei assim, tinha um cara de longe me julgando assim, tipo... Gente, qual que era o problema daquele balanço? Ele estava na posição ideal. Qualquer pessoa que olhasse para aquele balanço
iria pensar, cara, que perfeito. Está no lugar ideal, um balanço aqui na praia e tal, não sei o quê, muito maneiro. Sabe qual era o problema daquele balanço? Embora ele estivesse na posição certa, ele estava mal posicionado. O assento dele estava inclinado na direção oposta. Presta atenção. Às vezes a gente está na posição certa, mas o nosso coração está inclinado no sentido oposto. É possível estar na posição certa, na melhor posição, numa posição de destaque, mas estar com o coração longe de Deus. E aqui eu quero falar sobre posicionamento. Eu falei que aquele rapaz, do texto que a gente leu, ele se tornou relevante, porque ele estava na posição certa e ele teve o posicionamento correto. E, de novo, é possível estar na posição certa, mas o posicionamento errado. Quer um exemplo? Sansão. O cara foi chamado por Deus, levantado por Deus, para libertar Israel, para fazer a diferença naquela nação, e, de fato, ele fazia isso. Ele ia, levantava, matava um monte de gente, pai, tal, não sei o quê, fazia, acontecia e tal, não sei o quê. Posição certa. Mas o posicionamento. Sansão era rebelde. O cara não cumpria aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Não cumpria as ordenanças de Deus. Ele estava na posição certa. Libertando Israel, fazendo e acontecendo. Quem olhasse podia pensar, meu Deus, uau, Sansão é forte, é isso e aquilo. Mas o posicionamento dele diante de Deus era errado. Quer outro exemplo? Saul. Rei de Israel, quanta relevância, uau! Imagina as crianças crescendo e falando para os pais, quando eu crescer eu quero ser como Saul. Mas Saul, embora estivesse numa posição de destaque, embora estivesse numa posição de rei, onde o próprio Deus o colocou, o posicionamento dele era reprovável. Saul era desobediente. Enquanto as pessoas podiam olhar e aplaudir Saul, sabe o que Deus falava sobre Saul? Eu o rejeitei. É possível estar numa posição que todo mundo olha, que todo mundo aplaude, que todo mundo se encanta, mas estar com um posicionamento distante do Senhor. Estar com o coração inclinado no sentido oposto. Não adianta estar na posição certa se o seu posicionamento não for o correto. Você perde a sua relevância. Quer um exemplo? Judas. Judas fazia parte da equipe de Jesus. Estava na presença de Jesus, mas e o posicionamento de Judas? Era um posicionamento reprovável. Então, é possível a gente estar em posições de destaque até, mas estar com o nosso coração distante do Senhor. E aí, deixa eu te falar que tão importante quanto a posição que você está, ou talvez mais importante, é o posicionamento que você tem. Quer um exemplo disso? Daniel. Daniel, ele era um dos principais do rei Dário. Era sábio, fazia parte de uma equipe importante. E aí tinha uma galera que tinha muita inveja, tinha muito ciúme de Daniel. E essa galera, eles montam um plano para tentar derrubar Daniel. E aí eles fazem um projeto onde o rei levanta um decreto que ninguém poderia orar a outro Deus por um determinado tempo. E o que aconteceria? Iria para a cova dos leões. Daniel escuta aquilo e vai fazer o quê? Vai orar, como de costume. Daniel sabia que ele podia perder a posição dele. Ele sabia que ele podia perder a posição dele. Mas ele entendia que mais importante que um status, mais importante que uma posição de destaque, uma posição que todo mundo te olha, que todo mundo sabe que você é o seu posicionamento diante de Deus. O cara foi para a cova dos leões por causa disso. Ele não tinha garantia que ia voltar, não, gente. Seria muito fácil se ele soubesse, Deus vai me livrar, eu vou lá, vou fazer uma cena e tal. Não sei o que, ele não sabia. Ele não tinha noção do que iria acontecer. Mas ele estava disposto a abrir mão da posição dele, pelo posicionamento dele diante do Senhor. Então, corra o risco, de vez em quando, de perder sua posição na escola. Mas eu sou o tal da escola, mas eu sou conhecido, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Corra o risco de perder essa posição. Mas não perca o seu posicionamento diante do Senhor. Não vale de nada você estar aqui ministrando e cantando e fazendo e acontecendo se o seu coração está inclinado no sentido oposto, se a sua vida não está realmente com um posicionamento correto diante do Senhor. Imagina, gente, se esse rapaz do texto que a gente leu não tivesse o posicionamento certo.
Porque ele estava na posição certa, ele estava na presença de Jesus, ele estava onde Jesus estava. Mas imagina se ele decidisse não compartilhar aquilo que ele tinha. Eu tinha uma amiga no ensino médio, que quando ela comprava lanche, ela se escondia porque ela não queria dividir com ninguém. Não tem ninguém assim aqui não, né? Espero que não. Quando ela sumia, gente, na hora do intervalo, do recreio. Aí a gente falava, Lidiane comprou lanche porque ela não quer dividir com ninguém. Falei o nome, já era, tá gravando, hein, meu Deus. Enfim, imagina, gente, se esse rapaz tivesse essa mentalidade. Vamos lá, vamos pensar. A Bíblia fala que tinham mais de 5.000 pessoas. Fala de 5.000 homens. Vamos pensar que esses homens fossem casados. Provavelmente nem todos eram, mas vamos pensar se fossem casados. 10.000 pessoas. Vamos pensar se eles tivessem pelo menos um filho. 15.000 pessoas. Gente, era muita gente. A Bíblia não fala o total de pessoas, mas era muita gente. Será, eu estou fazendo uma pergunta, a Bíblia não fala, que no meio de tanta gente, só aquele rapaz tinha comida? Será que só ele pensou, vou levar um lanchinho? Eu não sei, mas, cara, eu tendo a pensar que tinha mais gente ali que tinha alguma coisa de comer. Mas foi esse rapaz que decidiu entregar aquilo que ele tinha ao Senhor, que teve o posicionamento correto diante de Deus. Foi esse rapaz. Os outros, a Bíblia não fala. Por quê? Porque não foram relevantes. Não fizeram diferença. Mas esse rapaz foi quem decidiu entregar. Então, entenda que relevância no mundo espiritual é você estar na posição certa, com o posicionamento que Deus espera de você. Se posição se refere a um chamado, a uma missão, a um local, a um propósito, posicionamento se refere à forma como você se comporta nesse lugar. Não basta estar nessa posição. É necessário ter o posicionamento correto. E aí, eu estou perto de acabar? O que acontece quando a gente está na posição certa, quando a gente tem o posicionamento correto, que torna a gente relevante? O que acontece? O texto fala que ele entrega para Jesus, Jesus multiplica, alimenta a multidão, e o que acontece? As pessoas veem aquele sinal e declaram, esse é o profeta que havia de vir ao mundo. A relevância acontece quando as pessoas olham para a sua vida e glorificam a Deus. É aí que você exerce a verdadeira relevância. A relevância não é quando você publica um vídeo no TikTok e chega a 10.000, 20.000, 50.000, 1 milhão de visualizações. Essa não é a relevância. A relevância é quando as pessoas veem esse vídeo no TikTok e glorificam a Deus. Entenda bem, Deus deseja te levar a posições importantes. Sim, gente. Deus deseja, lê a Bíblia. Quanta gente que Deus levantou para mudar decretos, para salvar pessoas, para fazer a diferença. Deus pode te levantar, e eu creio que vai. Mas isso precisa servir a um propósito maior. Se torna muito pequeno se for apenas sobre você mesmo. Deus pode te levar para as melhores universidades? Pode. Deus pode te levantar como um grande ministro que toca aqui isso, um músico de renome e tal, não sei o quê? Pode. Mas se no final isso servir apenas para as pessoas te darem um tapinha nas costas, aplaudirem, falarem, uau, nossa, como você toca bem, nossa, como você é inteligente, nossa, como você fala bem, nossa, como... É pequeno. É medíocre. Deus não tem para você uma vida medíocre. Sabe o que é uma vida medíocre? Uma vida que é vivida só para você mesmo. Deus não tem isso. Deus levanta pessoas com um propósito. Ou você acha que José foi levantado porque Deus olhou para ele e falou, ele é tão bonitinho, eu gosto tanto dele, o caçula e tal. Já sofreu tanto na vida, vou fazer dele governador. Será? Você acha mesmo que Deus vai te levantar porque você é cheiroso? Porque Ele gosta muito de você? Deus gosta muito de mim e por isso Ele vai me levantar e Ele vai fazer isso. De fato, Deus te ama. Mas Deus trabalha com propósitos. Se torna muito pequeno se for apenas sobre você. Seus títulos, uau, um doutor. Nada se for só sobre você. Nossa, você toca, você canta, você prega. Nada se for só
sobre você. Relevância é quando as pessoas olham para você, veem o seu posicionamento e falam, cara, eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na vida dela. Relevância é quando as pessoas olham a posição onde Deus te colocou e falam, cara, só Deus poderia fazer isso. Isso é relevância. Não é fama, não é visibilidade, não é dinheiro, não são seguidores nas redes sociais. Não é isso que é relevância. Relevância é apontar para Ele. João Batista entendeu isso. Extremamente relevante, preparando o caminho para Jesus. E aí, sabe o que ele fala? Importa que ele, falando sobre Jesus, cresça e que eu diminua. Que cara relevante. Entenda que no reino espiritual, para você se tornar relevante, você precisa diminuir um pouquinho. Precisa. Eu preciso. O ego. Eu sei fazer. Eu sei falar. Eu consegui. Eu não sei o quê. Menos. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que você diminua e que ele cresça. Fica de pé. Em nome de Jesus. Eu estou aqui para falar para você. Sonha. Projeta. Tenha perspectivas, sabe, em Deus. Entrega aquilo que você tem para Deus. Deus pode potencializar isso. Mas entenda que isso serve a um propósito maior. Eu quero fazer uma oração por pessoas que dizem, eu quero ser relevante nessa geração. Se você está aqui, vem aqui na frente, sem demora, porque eu preciso terminar, e vamos orar. Pessoas que talvez falam, eu não tenho recursos, eu não tenho a sabedoria, eu não sei como vai ser. Percebam que nesse texto, Jesus ele faz uma pergunta para Filipe, como é que a gente vai alimentar essa multidão? Mas o texto fala, sabe o quê? Que Jesus já sabia o que ia fazer. Sobre a sua vida, Jesus já sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe. A gente surta, a gente se desespera. Eu estou falando sobre mim mesmo, porque quanto surto eu tive nessa vida. A gente fica achando que não vai dar, que não vai não sei o quê. Ele já sabe o que ele vai fazer. Ele tem o modo, ele tem o tempo, ele tem o lugar. Esteja na posição primária, a presença de Jesus. Tenha o posicionamento certo. Cumpra os mandamentos. Viva uma vida de integridade ao Senhor. E Ele vai fazer a diferença. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Não existe. Pensa nesse sonho que você tem agora. Fecha os olhos, se concentra. Fecha os seus olhos. Pensa nisso que você sonha, que você almeja. Deus pode. Não é difícil para Ele. Agora, por que você deseja esse sonho? Peça a Deus um propósito. Deus, eu quero viver por algo maior. Deus não vai te transformar num médico para você ser simplesmente um médico e ganhar bem. Deus, Ele vai te transformar num médico para que através da sua vida o nome dEle seja glorificado. Amém? Me ajudem, líderes, em oração. Feche os seus olhos e comece a fazer a sua oração. Não espera por mim, não espera que eu ore. Fala diante do Senhor, apresenta os seus sonhos, apresenta os seus medos, apresenta aquilo que você tem. Fala, Deus, eu só tenho isso. É só isso. Apresenta as palavras contrárias que foram lançadas contra a sua vida. Mostra para Ele aquilo que você tem ouvido, aquilo que está machucando o seu coração, às vezes dentro da sua casa. Palavras contrárias dentro da sua casa. Apresenta para Ele. Espírito Santo de Deus, aqui está o teu rebanho, Senhor. Esse é o teu rebanho. O Senhor separou a cada um deles. O Senhor formou a cada um deles antes mesmo deles existirem. O Senhor já pensava, o Senhor já projetava a respeito deles, Senhor. Deus, talvez as pessoas digam que eles não têm valor.
Talvez, Senhor, não exista expectativa no coração deles. Talvez os sonhos deles sejam muito grandes para a realidade que eles vivem hoje. Mas no Senhor há um lugar de relevância. No Senhor há um lugar de verdadeira influência. E eu oro para que cada adolescente que está aqui possa exercer a verdadeira influência em Ti, Senhor. Levanta nesse tempo, levanta nessa geração, pessoas posicionadas que vão cumprir o propósito, que vão fazer a diferença nesse tempo. Ah, Deus, que quando as pessoas olharem para cada um deles, que eles vejam ao Senhor. Que eles não vejam simplesmente eles mesmos, mas que eles olhem para eles e contemplem a Ti. Contemplem o milagre, Senhor, Tu podes fazer. Ah, Deus, o Senhor é o Deus que levantou José, que levantou Davi, que levantou Esther. O Senhor é o Deus que transforma histórias. Ah, o Senhor é o Deus que muda rumos. Não importa se a família não tem condição, não importa se não tem apoio, o Senhor é aquele que dá o apoio, o Senhor é aquele que lança, o Senhor é aquele que faz. E eu oro, faça, Espírito Santo, em nome de Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E levanta profetas nesse tempo, levanta pessoas que vão alimentar multidões, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta pessoas que vão alimentar multidões. Levanta, Senhor, nessa geração. Ah, Espírito Santo de Deus. O Senhor já sabe o que o Senhor vai fazer. O Senhor já sabe o que o Senhor vai fazer. E eu oro, faça.